essa paz que estou sentindo. Venha aqui dentro de mim. É o amor, é o amor de Jesus Cristo. Nele a gente pode, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar, Nele a gente pode confiar. e Jesus, Jesus, Meu grande amigo. nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos receber a palavra de Deus com sua voz ministrar no nosso coração. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Se você pode colocar-se sobre os nossos pés. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. O verso 1. O texto diz assim, Eclesiastes 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo um propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Podeis assentar-vos. Pai, nós te louvamos e pedimos graça, misericórdia e teu favor sobre nós, que o teu Espírito possa ministrar estas verdades eternas ao nosso coração, de maneira que venhamos compreender e nos estabelecermos firmemente na tua palavra. Ajuda-nos, Pai, na nossa pequena fé, a crescer de tal maneira que esta mesma fé possa nos fazer permanecer firme até o fim. Seja conosco, tenha misericórdia de todos nós. Nos ajuda a caminharmos na tua presença até aquele dia, na eternidade, quando estaremos para sempre com o Senhor. Guarda teu povo, guarda a tua igreja, guarda teus filhos. E já te damos graças por estarmos neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia fala sobre tempo determinado. E uma das nossas maiores dificuldades é ter essa sensibilidade, ou essa percepção de entender o tempo em que vivemos e o que precisamos suportar para esperar o tempo certo, o correto para agirmos. Então, há em nós às vezes atitudes de precipitação, ou às vezes protelamos, deixamos sempre para depois e erramos muito no tempo.
não sabemos administrar o tempo. O salmista chega a dizer: me ensina a administrar bem o meu tempo. E o tempo é o que você tem mais de mais precioso é o tempo. Então, aonde você investe o teu tempo, é aquilo que é o teu tesouro de verdade. O teu tempo, se nós formos comparar, há pessoas que o tempo de vida dele ou dela, de certa forma, tem um valor bem... usar a palavra simples para não ofender, um valor bem inferior, simples, daquilo que de fato é. Então, algumas pessoas se doam por alguns trocados, e aí nós vemos pessoas gastando a vida inteira por coisas que são banais. Trabalham muito, e eu vi pessoas trabalharem a vida inteira para conseguir na vida uma casa, e pelo menos deixar uma casa para os filhos, não sabendo que é um tesouro muito além, que você pode trabalhar por ele, e Jesus nos convida a juntarmos tesouro nos céus. Então, pessoas trabalhando muito para juntar muito pouco, e é uma maneira de trabalhar, de agir e ajuntarmos tesouro nos céus. A Bíblia fala sobre tempo e tempo determinado. Nós temos um tempo, e eu não sei qual é o meu e nem sei qual é o teu, sobre a face dessa terra, mas que o Senhor nos dê graça para sabermos administrar bem o nosso tempo, de maneira que venhamos glorificar o nome do Senhor, e que esse tempo seja gasto com sabedoria, que a nossa vida seja gasta com sabedoria. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos convida a priorizarmos, por exemplo, em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus, e depois a família. Então, gastar tempo com Deus, com a família, é prioridade, e na obra do Senhor, realizando todo o querer de Deus. Eu quero que você perceba que esse texto, eu só vou ler 2 versículos dele. O versículo 11 também é interessante, porque o texto vai dizer assim: olha, que tudo ele fez, né? Deus fez formoso ao seu tempo, seu próprio tempo, e também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem discernir ou descobrir a obra de Deus, que desde a eternidade, desde o princípio, fez até o fim. Então Deus tem uma obra que Ele realizou, que Ele fez perfeita, e que nós não temos como discernirmos com a nossa própria mente. A Bíblia inclusive diz que a sabedoria deste mundo é diabólica, mas há uma sabedoria que vem do alto, da parte do próprio Deus, está revelada na Bíblia através de Cristo, que nós podemos alcançar. E Deus, por seu Espírito, por sua palavra, Ele nos dirige a entender e a compreender como administrar esse tempo. E algumas pessoas que nós podemos observar dentro da Bíblia Sagrada vão tomar atitudes precipitadas. E há um texto em Provérbios 14, 12, que nós vamos perceber que por mais que para alguns, por mais que para nós algumas atitudes pareçam sábias, inteligentes, por mais que nós tenhamos atitude de querer administrar o nosso tempo, a nossa maneira e fazer da nossa forma, a Bíblia fala que há caminhos que para nós vai parecer perfeito, direito, mas vai levar para a morte, vai levar para alguma coisa, algum lugar pior ou ruim, por mais que a gente entenda que seja bom. Então a Bíblia vai nos mostrar alguns caminhos que parecem ser errados e são certos. Deus vai conduzir o seu povo para o deserto. Deus vai conduzir pessoas que Ele chamou para lugares de dores, de sofrimento, e de repente você vai ver essa pessoa alcançar um nível tão alto que nunca se ouviu outro sobre a terra, como o próprio José. Passou por um caminho tão estreito, tão estranho. Então, entender o tempo de Deus, eu quero ministrar sobre isso, e que o Espírito Santo venha falar ao meu, ao seu coração, acerca
desta atitude de aguardar em Deus, de esperar em Deus, de buscar em Deus essa sabedoria, esta maneira correta de administrar tudo na nossa vida, inclusive aquilo que é mais precioso, o nosso tempo, o tempo que temos de vida. Então, muitas pessoas investindo muito naquilo que a Bíblia vai chamar de glória vã. Há pessoas que têm nome, irmãos, extraordinário nesta vida. Conseguiram colocar o nome rei do rock, do pop, de não sei o quê. E homens que alcançaram níveis extraordinários, fama e nome. Mas que naquele dia, na eternidade, muitos vão ouvir isso, daquele que é o mais importante. Vão ouvir: olha, eu não te conheço. Mas eu sou fulano, não te conheço. Aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Porque o tempo foi gastado para a sua própria glória, para o seu próprio nome, para a sua própria fama, mas não investiu nada naquilo que a Bíblia chama de o reino dos céus. Jesus fala: primeiro o reino dos céus. Então, se você souber investir, e há texto na Bíblia que eu não vou ir para todas as vertentes desse tema, mas há texto na Bíblia que vai dizer: olha, de que adianta você ganhar o mundo inteiro? Então veja, você pode ganhar o mundo e perder aquilo que é mais precioso, que é a sua alma. E ainda há outro texto que Jesus diz: o que o homem não daria em troca por sua alma, por sua própria alma. Investir o tempo naquilo que é o mais precioso. E aí nós vamos perceber que há pessoas que entraram nos caminhos errados. Eu não vou citar aqui muitos detalhes, mas se você pegar, por exemplo, Ló, ele não vai buscar a direção de Deus. Abraão vem seguindo a voz do Senhor por uma atitude de fé. Deus vai dizer a Abraão: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar, só caminha comigo. E Abraão vai entender essa direção de Deus e começa a caminhar, a colocar sempre diante do Senhor todas as atitudes. E há nessa caminhada de Abraão alguns vacilos, alguns erros, principalmente quando ele é influenciado pela esposa, porque ela, desesperada por ser estéril, não ter filho e já ficar de idade, ela diz: olha, tome a serva Agar. Mas esse não era o tempo de Deus. Deus está dizendo: olha, espera, eu vou te fazer uma grande nação, mas espera em mim, aguarda em mim. Ele toma Agar, e até hoje é uma batalha aquilo que aconteceu lá atrás entre esses descendentes de Abraão. Mas eu quero que você perceba que Abraão, ele vai caminhar com Deus. E quando chega um tempo em que há um conflito entre Abraão e seu sobrinho, Abraão diz: olha, Ló, você escolhe para onde você quer ir. E Ló vai olhar com os seus olhos, os nossos olhos, irmãos, preste atenção nisso. A Bíblia fala que as concupiscências dos olhos, e os nossos olhos vão olhar pela aparência, vão desejar, mas muitos olham pela aparência e se dão muito mal, porque a aparência nem sempre é aquilo que de fato apresenta. E Ló vai olhar para as campinas de Sodoma, para aquilo que parece ser muito perfeito e bonito, e diz: olha, eu vou para aquela região, porque lá eu vou prosperar, lá eu vou conseguir tudo que eu quero. Administrar o tempo de forma correta é colocar tudo aos pés do Senhor. Se você olhar para Davi, sempre que Davi colocou diante do Senhor, sempre que Davi buscou orientação de Deus, ele sempre venceu batalhas, ele sempre conquistou, ele sempre alcançou. Mas quando Davi vai tomar atitude por ele mesmo, porque ele está sob uma pressão do seu próprio pecado, quando ele erra com Betseba, e ele quer resolver a situação do seu jeito, ele não vai aos pés do Senhor clamar por misericórdia, mas ele vai tentar resolver com a sua própria força e sabedoria. A Bíblia fala que ele vai ser levado por esta instrução até maligna. Olha, coloca Urias, o marido da mulher, diante da guerra, da batalha, ele lá vai morrer, você pode casar, e ali vai acontecer essa tragédia. A espada não sai mais de dentro da casa de Davi, porque
há um modo de administrar o tempo, todas as nossas decisões, e a melhor forma é sempre aos pés do Senhor, é sempre buscando a direção de Deus. Ló vai ir pela sua própria visão, pelo seu próprio entendimento, e quando ele vai, olha o que acontece. Aquilo que ele tinha construído na sua vida inteira ao lado de Abraão, de repente ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo porque há da parte de Deus um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E tudo aquilo que Ló tinha pereceu, foi queimado, foi destruído. A Bíblia fala que Abraão, quando olhou para a região de Sodoma e Gomorra, Abraão só viu fogo e fumaça subindo, cinza, não tinha mais nada. Tudo foi queimado. Ló conseguiu escapar só com a sua própria vida, sem a mulher, porque a mulher também ficou presa em toda a vaidade de Sodoma, e com suas duas filhas, e a coisa só tende a piorar, porque as filhas também não têm maturidade para buscar Deus, para buscar a orientação de Deus, embriagam o pai, e vão gerar filhos do próprio pai. Precipitações, atitudes erradas. E nós vamos ver situações assim em toda a Bíblia, mas Abraão, ele vai aguardar em Deus, de certa forma, ele e Davi, ainda que tenham errado, eles se chegam a Deus, pedem misericórdia, se voltam para Deus, há toda uma ação de Deus na vida desses homens, e Abraão vai aguardar no Senhor. Abraão vai aprender a andar no tempo de Deus. E Abraão vai crescer em fé de tal maneira, o Salmo 40, ele vai dizer: olha, esperei com paciência no Senhor. Esperar em Deus é a melhor decisão, saber esperar em Deus. Ah não, mas eu quero assim, eu vou fazer dessa forma, e de repente você vai entrar em situações que vão te trazer só problemas, piores do que você pode um dia imaginar. Abraão aprendeu a esperar em Deus, a administrar o seu tempo segundo Deus. Deus diz a Abraão: agora você vai com seu filho Isaque e oferece ele como sacrifício. Abraão não tem mais nenhuma esperança de ter filho, porque ele já tem 117 anos aproximadamente. Isaque está com os seus 13 para 17 anos, eu não tenho em memória. Eu só sei que Abraão obedece à voz do Senhor, e quando ele vai caminhando para o sacrifício, ele tem uma confiança nessa administração de Deus sobre a sua vida, sobre o tempo de vida que ele tem, sobre tudo que ele possui. Ele vai dizer ao filho, quando o filho pergunta: pai, a lenha está aqui, o cutelo, o fogo, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão, sabendo aguardar em Deus, veja, não tem nenhum cordeiro ali, mas Abraão sabe que Deus tem tempo preciso para tudo. O tempo de Deus é precioso, é preciso, é exato. E Abraão, confiando em Deus, ele diz: olha, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, não é no nosso tempo, mas ele vai prover o cordeiro. E Abraão caminha somente em fé. E quando ele está ali para sacrificar o próprio filho, o anjo de Deus o impede. De repente, quando ele olha ao lado, está um cordeiro preso, e Deus proveu no tempo certo, na hora certa, o sacrifício para a glória do nome dele. E muitos de nós, por não enxergarmos com os nossos olhos carnais aquilo que gostaríamos de ver, deixamos de esperar em Deus para agir da nossa forma e da nossa maneira. E nessa precipitação, falhamos, erramos, e criamos problemas que depois, o que vamos ver aqui, eu quero trazer esses textos rapidamente para que você compreenda, porque quando você caminha pela Bíblia Sagrada, olha o que está, irmãos, registrado. Tudo isso por causa de atitudes sem a direção de Deus. E às vezes eu e você somos exatamente isso aqui. Se você puder seguir rapidamente, só vou ler 3 textos aqui rapidamente. Isaías 43. Isaías 43, o verso
verso 24, o texto diz assim: olha, não me comprastes por dinheiro, grana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me destes muito trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Por nossas precipitações nós erramos, falhamos e damos muito trabalho a Deus. A gente não entende, e eu não saberia explicar, mas nós damos muito trabalho a Deus com as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas precipitações, por não sabermos ouvir a voz de Deus, não percebermos a direção de Deus. Jesus vai falar isso também em João. Eu vou ler e você guarda no seu coração, João capítulo 5. Jesus vai dizer isso aqui, confirmando essas palavras, no versículo 17. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que Jesus vai dizer que Ele e o Pai trabalham? Porque quando Jesus Cristo está junto ao Pai, na eternidade, Ele vai observar toda a criação, e Ele vê o Pai dizendo: olha, no último dia, no sexto dia, dizendo: olha, descansou o Senhor de toda a sua obra, está tudo pronto, perfeito. Mas a ordem que Ele deu para o homem, ou seja, o homem, em vez de aguardar sempre no tempo de Deus, esperar sempre pela palavra do Senhor, pela direção de Deus, e Deus deu uma direção e disse: olha, não coma do fruto, porque no dia que comer certamente morrerás. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é nessa atitude de querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, homem e mulher pecam, erram, e a partir dali nós temos dado muito trabalho para Deus. A Bíblia fala que Jesus verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, Isaías 53. E o trabalho foi tão pesado que Ele carregou uma cruz, foi levantado no madeiro, pagou com sangue, pelas nossas precipitações, pelas nossas atitudes erradas, pelos nossos atos errados. E nós temos visto tantas pessoas, eu sei que o tempo aqui é curto, mas escute isso: quantas pessoas erraram, porque casaram sem uma direção de Deus, e há filhos aí jogados pelo mundo, que não têm culpa dos seus erros, das suas precipitações, mas abandonaram filhos, e filhos que choram, que estão cheios de problemas psicológicos, sentimentais, emocionais, porque alguém se uniu, gerou um filho e simplesmente abandonou para lá. Ah, porque não era desse jeito que eu queria. Foi pelas emoções, pelos sentimentos, pelos prazeres, foi. Quantas crianças, por causa de atitudes precipitadas, estão sendo abortadas? Porque quanto trabalho o ser humano dá a Deus. Eu não sei entender isso no nível espiritual, não sei explicar isso no nível espiritual. Só o Espírito Santo para fazer teu coração se chegar mais e entender que eu e você precisamos aguardar em Deus, porque tudo tem o seu tempo determinado, o seu tempo certo, a sua hora certa. E há pessoas, irmãos, que Deus tem um propósito tão elevado que essas pessoas às vezes não entendem. Há pessoas que Deus não te chamou para o que você quer, e você não entende o chamado de Deus na tua vida. Deus chamou Eli para sacerdote, mas os filhos de Eli queriam outras coisas. Olha o seu chamado, o propósito de Deus. Descubra o propósito de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir. A gente tem visto pessoas que foram chamadas para um propósito tão grande e se perdem no meio do caminho. Eu vou contar algo aqui que eu ouvi da minha mãe. Isso já tem mais de 70 anos atrás. A minha mãe disse que havia uma jovem na região onde ela morava, que essa jovem tinha um dom sobrenatural extraordinário. O homem falou: nunca mais vi um dom como aquele. Quando aquela menina orava para alguém, e ela era bem nova, adolescente para jovem, a mão dela suava óleo, e quando ela deixava o óleo pingar sobre as pessoas, elas eram curadas.
E Deus usou alguém e falou para que ela se reservasse somente para Deus, porque Deus tinha para ela um chamado para uma vida inteira de cura, libertação, de unção para muita gente, para uma multidão. Mas ela, nas suas emoções, sentimentos, resolveu precipitadamente se envolver. E a minha mãe disse que depois que ela se envolveu com alguma pessoa, que eu não convém dizer nada mais além disso, o dom desapareceu. Nunca mais fluiu o óleo daquela mão. Eu quero orar com você, que Deus tenha misericórdia de mim e da sua vida, para que você não erre na sua caminhada, para que você saiba administrar bem o teu tempo e tudo, porque há um tesouro extraordinário de Deus para a tua vida, um propósito muito maior do que você imagina, pensa. Se coloque sobre os seus pés, deixa eu orar com você e por você, para que você não se embarace nesta vida. Se você já tem se embaraçado, corra aos pés do Senhor, não tente resolver da sua maneira. Fale, Senhor, coloque tudo, lance tudo sobre Ele, espere nele, Ele vai trazer a direção, a resposta. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele não quer ver tua vida embaraçada, Ele quer que você tenha uma vida de paz, uma vida de prosperidade, de bênção. Mas ouça a voz dele. Pai, nós entramos diante da tua presença, e nesta palavra simples eu peço que o teu Espírito possa despertar o coração dos teus filhos, porque o Senhor é Pai, e como o único Pai verdadeiro que nos ama, está a nos contemplar das maiores alturas, e o Senhor sabe aonde cada caminho vai chegar, aonde cada caminho vai dar, cada decisão tomada. É maravilhoso observar o Senhor dirigindo a vida de Davi. Enquanto o Senhor dirigiu Davi, Davi conquistou vitórias extraordinárias. Mas em algum momento Davi quis fazer do seu jeito, e ele trouxe sobre a sua casa espada, morte, luto, dor, dificuldade. Eu oro por todos os teus filhos e por cada família que aqui está, por nossas vidas, Pai, para que nós não venhamos em nada nos precipitar, mas saibamos esperar no Senhor. Ainda que o mundo venha nos oferecer, como Satanás ofereceu a Jesus, prostre-se e me adore, porque eu vou te dar toda a glória deste mundo. Transforme pão em pedra, se alimente, faça do meu jeito. Mas Jesus soube esperar. Ainda que estava com fome, ainda que estava cheio de necessidades físicas, Ele soube esperar. Pai, que nós venhamos saber esperar em Ti, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio de angústias, mesmo no lugar onde nos falta até a água. Saibamos esperar em Ti e aguardar no Senhor, porque o Senhor tem o tempo certo, a hora certa, e a propósitos tão além, tão maiores do que nós imaginamos, e que nesta noite o Teu Espírito possa abraçar Teus filhos, tocar Teus filhos, dirigir cada família que aqui está, para que ninguém se precipite em nada, e possam caminhar neste caminho de paz que o Senhor já tem nos revelado através da Tua palavra, por Teu Espírito, que o caminho de paz traçado pelo Senhor para todos nós, seja esse caminho, seja essa porta por onde entramos, Pai. Eu peço misericórdia e graça sobre todos nós, e que a direção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Eu abençoo Teus filhos, abençoo essas famílias, aqueles que nos ouvem presentes neste lugar, aqueles que estão nos ouvindo através da live ou da internet, que todos sejam abençoados pela direção que vem do Senhor, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados neste nome, Pai. Assim eu oro e entrego tudo nas Tuas mãos. E você que crê e recebe e confia nessa oração, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E se pode aplaudir forte o nome dele. Nós estamos encerrando, e eu vou dar a bênção apostólica e depois quero dar uma aviso a vocês. Faz assim com as mãos. Até segunda, né, querendo Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém.